E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Quais são as expectativas para o dia de hoje? O que cada um traz no seu coração, nesse desejo de progresso, de compreender as coisas de Deus, de compreender a caridade, de compreender os dons, de compreender a existência a qual a gente está inserido? O que a gente veio fazer aqui? É um desafio que está para todos nós. E a boa vontade, a persistência, vai nos levar em algum lugar. Vai nos levar em alguma conclusão, alguma ideia mais aperfeiçoada, mais próximo daquilo que Deus deseja para nós e um pouquinho melhor antes do nosso retorno, ou seja, progredir um pouquinho mais antes da nossa chegada aqui na Terra de novo, reencarnando. Com o desejo de evoluir, hoje a gente se agrupa e vamos tentar tratar de um tema importante, que é a caridade. A gente vem falando dos dons, falamos do dom da sensibilidade, que é a presença. Como você tá, mano? O que você precisa? Uhum. Tá bem? Quer entrar nesse que eu faço? Sim, pode ir. Sério? Aí você quer um passo. Um passo em cima. Tem uma cadeira aí? Eu guardei hoje não, né? Guardei domingo. E como é que tem passado, Maria? Muito desanimado. Muito desanimada? Muito. Houve algum progresso, alguma melhora? Sim, Você percebeu alguma melhora? sim, eu mudei de casinha. Antes eu ficava a noite inteira acordada, pensando aquelas monte de besteira e dormia durante o dia com tanto de remédio. Aí depois que eu comecei a vir pra cá, não tomei mais nenhum remédio. Aí eu já durmo à noite um pouco, já tô ajudando minha mãe, já tô fazendo minhas coisas. Então teve uma melhorada boa? Melhorou, graças a Deus. Mudei Fez de a casa. limpeza com sal, bebendo Sim. na casa? Que bom, vamos em Fazendo as frente. orações. Aí já tô cuidando da minha mãe, tem dia que o dia inteiro minha mãe faxinando lá, faxinando minhas coisas em casa também. Uhum. A gente não tinha nem lavar um copo. Certo. Então, com perseverança. Não, melhorou muito. Todo mundo que olha na minha cara falou, nossa, tá diferente. Porque graças a Deus, eu acho que a casa tinha alguma coisa que treca da casinha. Não tinha, né? Eu mudei pra outra casinha. Tinha, né? Eu tô mais animada. Eu ficava a noite inteira acordada, né? Era umas 2 noites. Às vezes não dormia 3 noites seguidas. Uhum. Eu cochilava um pouquinho durante o dia, não fazia nada. Não cuidava nem dos meus bichos. Certo. Então só melhorando, graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Vamos em frente, né? Nós tudo está nesse processo de tratamento, nós tudo tem algo a ser curado, né? Algo a ser melhorado, algo a ser resgatado. E essa perseverança, essa transparência de intenção que Deus proporciona. Eu tenho raiva das pessoas da opinião, só que a opinião dos outros não me interessa. De maldade, assim, de crítica, sabe? A opinião de coisa boa, tudo bem. Pega uma de bobeira, falei, cuida da tua vida que eu vou cuidar da minha. Se tá me fazendo bem. Cada um tem uma necessidade, né, Maria? Cada um tem uma situação, uma condição, né? Eu acho que cada um tem que seguir também o que gosta, que se sente bem, né? Se identifica, né? Sim. Hoje a nossa intenção é falar sobre caridade. Então a caridade, gente, é muito vasto, é muito profundo, é muito complexo. Porque na caridade se agrupa todas as virtudes que nós encarnados pode vivenciar e praticar na Terra. Envolve desapego, envolve compaixão, envolve empatia, desprendimento, humildade, simplicidade e todas as virtudes que você pensar, ela vai estar agrupada na caridade. Porque a caridade, ela absorveu tudo isso e ela consegue passar essa barreira do comodismo e praticar, e agir, e ter atitude. Então assim, agora ficamos nós aqui, vamos tentar falar sobre isso. Caridade. O que é caridade para você? Aí é para você, para cada um. Cada um fala o seu ver. O que você entende como caridade? Como você enxerga a caridade? Quer começar, Maria? Bom, eu penso assim, ajudar os necessitados, né? Fazer o bem e não esperar nada em troca daquela pessoa que você faz o bem, porque a gente pega a recompensa de Deus, né? Planta coisa boa para colher coisa boa. Não é mais ou menos assim? Perfeito. Você fala, né? Porque a maioria do ser humano é ingrato, né? Às vezes, assim, A a gratidão pessoa é que normal, você mais né? ajuda, né? É o que te retribui com ingratidão, né? Isso. Então eu não espero nada do próximo assim, não. Eu faço bem, o que eu posso fazer. Como muitas vezes a gente fala assim, tô ajudando esses nós. Eu falei assim, gente, se eu posso ajudar, eu vou ajudar sim. Vou ajudar sim.
E eu não espero nada em troca, não pode te dar não. A gente não faz o bem pra... Tipo, eu faço um bem de si, eu não preciso receber de você. Uhum. Faz o bem pra Deus recompensar. Exatamente isso. A caridade ela tem essa virtude, que é o desprendimento. Não há segunda intenção na caridade. Né? Faz pelo simples amor de praticar o bem e saber que isso é agradável a Deus. É o que eu falo, eu tenho muitos defeitos, mas eu sou boa de coração. Se eu puder ajudar, eu tô prontinha. Até mesmo quem me fala não, quem me vira as costas, aí que eu vou ajudar sim. Porque eu tenho que fazer diferença. Mais uma coisa, Marina? Respeito à caridade? Não. Vou falar muita coisa, eu fico muito sozinha, começo a falar. Aqui é bom que a gente conversa. Isso, conversar é o caminho, dialogar. Quer falar primeiro, Gabriel? Eu vou dar atenção. Sim, tá pensando. Bom, complementando o que o Belchior e a Maria falou, a gente vê que realmente a caridade é a virtude, nós devemos desenvolver em nossos corações, que é a principal virtude. Por quê? Porque se Jesus pediu para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a caridade seria o amor em ação. Eu vejo um irmão necessitado, caridade vai ao infinito. São infinitas formas e maneiras diferentes para que nós possamos realizar a caridade. Então a caridade é um amor em ação. Não basta eu simplesmente gostar e amar meu semelhante e não fazer nada. Principalmente quando eu vejo ele necessitado de algo, não só materialmente falando, não só espiritualmente ou mentalmente falando. Então é a soma de todas essas virtudes, né? Prova disso e maior exemplo foi Cristo na Terra. Sua vivência foi extremamente voltada para a caridade, se desapegando de toda a matéria e vivendo a vida perante o amor ao próximo. Só que esse amor, ele não pregava apenas com palavras, né? Sempre quando ele dizia e ensinava, ele tocava o coração das pessoas. Só que o que realmente fazia mudar o comportamento das outras pessoas era quando ele proporcionava essa caridade. Eram as ações, a ação. Por isso que eu falei que a caridade é o amor em ação. Então, eu gosto da Silmara. Ela está passando por um problema. Não basta só gostar da Silmara. Eu preciso procurar um meio de chegar até ela, se estiver dentro das minhas condições, para proporcionar algo que vai, pelo menos, amenizar, acalmar. Dentro disso, a gente pode ir com orações. Às vezes, muitas pessoas passam por problemas materiais, não tem o que comer, o que vestir. Muitas pessoas passam por problemas emocionais, não tem quem escuta, né? Assim, muitas pessoas se sentem sozinhas, entre outras coisas. Então, assim, tanto é que no estandarte de Kardec, ele menciona que de todas as virtudes, até Paulo de Tarso falava a respeito disso. Não adianta nada eu ter tudo de sabedoria, de fé, de conhecimento, se eu não tiver a caridade. Então Kardec diz que fora da caridade não há salvação. Ou seja, então qual é o caminho para a salvação? A prática e a vivência da caridade. É fácil? Obviamente que não. Mas aos poucos, conforme a gente vai desenvolvendo esse dom e deixando o egoísmo, deixando de pensar só em nós mesmos e pensar mais no outro, a gente vai evoluindo. Até chegar a um ponto de a gente fazer naturalmente, espontaneamente. De não se tornar um sacrifício. Como a gente estava estudando a história do irmão Peregrino, ele fazia a caridade como se fosse natural do espírito dele. Com as dificuldades do momento, onde ele viveu e tudo mais. Você vê, ele fazia ajuda, né? Porque aquilo que ele levava em matéria
de comida, alimento, isso aí ele estava ajudando as pessoas, certo? Isso é uma ajuda, tá? A caridade é doação de si mesmo. Tá? É quando você doa o seu tempo, você doa o seu amor, é uma doação sua, pessoal. Essa é caridade. Porque o resto, você dá dinheiro, você dá comida, você até escutar, você está procurando ajudar a pessoa. Então aqui o texto diz, né? Existem diferenças entre ajudar, certo? E praticar a caridade. Então quando você vai num asilo, tá? E escuta as pessoas, doa de si mesmo. Poderia passear, mas não vou passear. Vou lá para o asilo, vou ficar lá. Então você está fazendo uma caridade. Ah, lá na igreja, não sei de onde, está precisando do dinheiro. Você está ajudando. Não é caridade. Beneficência, certo? é a palavra, Hã? né? Beneficência. Então Quantia e valor. existe essas diferenças, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu sou muito caridoso. Passou na minha porta, pediu um prato de comida, eu dou, certo? Ah, pediu um dinheiro, eu dou. Esse aí ele está ajudando. E muitas vezes a gente aprende que o dinheiro não é uma ajuda, certo? O dinheiro, às vezes, é encaminhar a pessoa para o mundo do vício, né? Porque daí fica fácil também, né? Você ganhar dinheiro. Ô Rosângela, só incluindo o que a Rosângela está falando, me trouxe muito a respeito do sentimento que tem que estar no nosso coração, né, Rosângela? Porque não basta você simplesmente doar o material, sendo que seu coração não tem amor, não tem sentimento e principalmente a virtude verdadeira da caridade. A gente pegar na questão do Evangelho segundo o Espiritismo, lá menciona, tem uma passagem que quando alguém tiver a oportunidade de ver, chama o óbolo da viúva. O que acontece, basicamente falando, nesse momento? Várias pessoas que tinham muito dinheiro doavam em abundância. Líderes religiosos, fariseus, entre outros. A pobre viúva, ela tinha muito pouco. Ela doou apenas, óbolo é o nome da moeda da época. Ela doou simplesmente tudo que ela tinha. Ou seja, mas o sentimento que ela tinha no coração, o sentimento íntimo que ela tinha no coração de ajudar, auxiliar, era muito mais. Quando Jesus reúne os discípulos, ele explica que quem doou mais de todos foi ela. E todo mundo fica sem entender, mas como assim? Porque ela tirou da própria boca. Da própria boca. Então, daí é aquilo, ela doou dela mesma, né? Então, às vezes a pessoa trabalha lá no asilo e é muito boazinha, trata todo muito, muito bem. Ela está fazendo caridade? Não, ela está ganhando para isso. Exatamente. É o salário dela, É a certo? profissão. Ela né? pode extrapolar aquela obrigação dela se ela ficar além do horário, certo? Se foi pedido para ela fazer uma coisa e ela faz 10, ela está extrapolando aquilo que ela está ganhando para fazer, tá? Mas muita gente mistura mesmo caridade. E aqui a gente já viu questionar as pessoas falar em dinheiro, né? Ajuda e tal. Bom, pessoal, a ideia, vamos fazer assim, da seguinte forma, muito bom, cada um vai pontuando ao seu ponto de vista, o seu entendimento em torno da caridade. Como a gente vê, a caridade é muito vasta, muito ampla, ela tem muitas nuances, muitas formas de se praticar também. Então, a Maria falou, o Gabriel falou, então a ideia é que cada um possa falar do seu ponto de vista, que entende por caridade, com as suas próprias palavras, da sua forma. Forma simples, forma pequena, do jeitinho da pessoa. Agora, Tia Simara, você quer ir? Que nós estamos fazendo uma rodinha aqui, ó. Dá sequência. Sorte o coração, abre o coração, diz palavra. Vocês são experientes, a gente tá ruim chegar aprendendo. atrasado, né? A gente chega. Aham. Pode ficar tranquilo. Ai, gente. Eu vou falar pra mim. Eu entendo que eu já fiz, que eu me sinto fazendo caridade. Hoje, eu acho que assim, principalmente uma pessoa idosa. Isso vai precisar. A necessidade de Tipo aquele dia, né, que eu desabafo, aluguei teu ouvido. a necessidade de desabafo, a necessidade de contar o que já viveu, da forma que já viveu. Eu acho que é uma forma muito bacana de você recolher uma experiência ali pra você
né? Porque ela já sabe tudo que já deu certo e deu errado na vida. Então, assim, ela, né? Então, assim, eu acho que é muito bacana. Mas na troca de qualidade, um aprendendo, o outro desabafando. Mas é verdade, É. sério. Mas a caridade sempre vem em troca, porque quando você está praticando a caridade, você está aprendendo. Isso também é um benefício. É um benefício muito grande. Eu não sei, assim, Interessante esse comentário seu, Silmário, porque quando o idoso fala, ele fala com tanta alegria, né? Tanta felicidade das vivências boas que teve, né? Muitas vezes. Às vezes que eu parei pra ouvir, por exemplo, a Bisa, a Maria, sabe? Eu não sei, eu entro tanto na história dela que parece que eu começo a sentir, entendeu? O que ela sentiu. Parece que vai me mostrando as coisas que ela já viveu, entendeu? E eu não sei, eu acho uma coisa. E é difícil a gente ter paciência pra isso, não é? A gente ter. Não sei, tempo. A gente- Paciência, calma pra Parar, né? ouvir, Você tem que parar. É. Porque quando, por exemplo, nessa fase nós está muito ativa, uma fase muito ativa, é trabalho, é família, muita coisa ao mesmo tempo, cuidar da casa, tudo. Só que a velhice, ela vai trazendo uma monotonia. E aí eles vão vendo os jogos cada vez mais acelerados e eles Correndo, ficam né? para trás. Então às vezes fica faltando muito isso. Então é uma forma de caridade. Quem vê um velhinho assim sentadinho, a senhorinha, pode saber que ali tem uma oportunidade de aprendizado e caridade. De ouvir que eles querem contar a história, eles se sentem importantes, né? Se sentem valorizados quando conta a própria história. É isso aí. Vanilza. As suas palavras, Eu Vanilza. vou falar uma coisa, Hum. não sei se. Mas eu acho que no fim, que nem eles falam que a gente tem que ter um coração bom, um coração limpo, né? De um rico, pegou uma cesta, encheu de lixo e deu para um mendigo. Aí o mendigo esvaziou a cesta, encheu de flor e devolveu para o rico. Aí ele falou assim para ele: por que eu te dei uma cesta de lixo e você me deu uma cesta de flor? Aí o menino falou para ele assim: ó, a gente só dá aquilo que o coração tá cheio. Perfeito. Você entendeu? Claro, pô, perfeitamente. Muito bom, realmente. E é muito bom, caridade. Cada um dá o que tem, né? É, ué. O rico não tinha nada de bom no coração dele. O que ele tinha era o lixo, né? Esse processo de evolução, a gente vai se deparando consigo mesmo. E é dolorido se deparar consigo mesmo. Na hora que você vê que você não é tão paciente quanto imaginava, que você não é tão bondoso quanto imaginava que era, deparar consigo mesmo é difícil. Só que aí que é o processo. Se eu estou cheio de lixo, vamos tirar lixo, vamos para coisa boa, vamos para entendimento, vamos para sabedoria, vamos tentar mudar isso, para tentar mudar o que eu tenho para Mas tem oferecer, gente que não melhorar. se arrepende, né? Tem gente que continua ali naquela ruindade. Existe. E aí, para isso está em reencarnação, né? Todo mundo fala que vai queimar no fogo do inferno, mas a gente tem diferente. Vai reencarnar. Vai trabalhar com merecimento. E quando houver oportunidade, em mais ou menos tempo, encarna. Para recomeçar aquilo, para reparar, para refazer, para começar de novo. E muitos de nós tudo aqui, já está recomeçando algumas milhares de vezes já, né? Porque a maior das vezes, não aprendemos pelo amor, mas pela dor. Sim, com certeza. Então, é muito interessante. Quer colocar alguma coisa, Val? Não, Essa mensagem? Mas tá bom. Muito bom. Vamos dizer assim, esse é um ponto também que Jesus pede para que a gente retribua o mal com o bem. Então, amar o inimigo é retribuir o mal como o bem. Não é amar como uma pessoa que te demonstra confiança. Porque a gente consegue amar profundamente uma pessoa quando você sente confiança nela. Então, o inimigo a gente não vai ter essa confiança. Mas só de retribuir o mal que ele nos dá com o bem, já é uma forma de caridade. Está mostrando para ele uma posição diferente, uma maneira diferente de agir. E faz repensar. Qualquer um fica encucado. Só eu fiz isso com o cara e o cara retribuiu com gentileza. Isso coloca em uma reflexão. Até incluindo esse pensamento seu, é até importante pensar também, como já é mencionado pelo Evangelho de Cristo, que se amar a pessoa dócil, a pessoa bondosa, os seus amigos, é muito fácil. A tarefa difícil, a tarefa meritória, tá você desenvolver o amor àquele que te prejudica, aquele que te faz mal. Então, é um ponto muito importante, que aí você disse, né? Tem que se purificar através do esforço, da dedicação, procurar se tornar uma pessoa melhor, para você depois conseguir
no mínimo, conviver sem desejar o mal para os seus semelhantes, né? Porque, logicamente, você não vai amá-los assim, do dia para a noite como você ama as pessoas da nossa vida, né? As pessoas que a gente já tem muita afinidade, muita troca. Muito bem. Kelly? Eu acho que é fazer o bem sem olhar a quem. Hum. Com simplicidade, humildade, né? Sem orgulho, né? E igual no filme da irmã que nós assistimos esse tempo atrás, ela estava na feira e ela pediu alimento pro pessoal, né? Ela fala assim, Arrecadava, né? os Hospital. ela fala para meus pobres, né? E aí o cara da banca simplesmente cuspiu na mão dela, né? E aí ela falou assim, esse daqui é meu, e o povo falou assim, agora eu quero para meus pobres. Então assim, é uma coisa que. Uma paulada na alma. É. Se a gente não baquear com aquilo, muito bem feito, né? Então, assim, ela não, em momento nenhum, ela se vangloriou pelo que ela ergueu no final, né? E ela era uma pessoa muito doente, né? E mesmo assim, ela lutou até o fim, venceu todas as barreiras, né? Seria muito bom se a gente conseguisse ser assim também. E Só vai que, ser. no fundo, a gente acaba sendo às vezes orgulhoso, né? Querendo tomar o mérito pra gente. A bondade de Deus é infinita, porque Ele não cansa, Ele não cessa de mandar esses exemplos. De mandar essas pessoas que mostram, gente, vamos lembrar, é assim que faz. Frei, Irmã Dulce, Minha Chica, Teresa de Calcutá, a infinidade. Chico Xavier, exemplo. Então tá ali sempre para mostrar, gente, é assim que você faz, esse é o caminho. E assim, hoje, nessa existência, a gente também não consegue, né? Tá buscando dominar o básico ainda. Dominar a matéria, dominar a emoção, compreender a humildade, compreender a simplicidade, nessa existência ainda tentar praticar ela. A gente vai entender o entendimento, mas vai inserir no espírito com sentir. O desafio está em sentir, porque compreender, tá vendo? Todo mundo sabe o que é caridade, entende no pensamento, mas é aceitação no sentimento. Esse é o desafio. No dia que a gente atravessar essa barreira do entendimento e chegar no sentimento, isso vai fazer parte do nosso espírito. E tudo isso vai se tornar cada vez mais natural. Quanto mais a gente quer encarnar, mais natural é. E chega num ponto desse, que o espírito deseja amparar, é o que ele quer. E ele faz com simplicidade, porque ele não se beneficia, não se acha dominador daquela causa, mas sim a bondade de Deus proporcionando aquilo. E aí a pessoa tem esse equilíbrio emocional de receber uma cuspida na mão, disparada, né, que fala, de receber tamanha humilhação, que é humilhante, mas a pessoa humilde não se sente humilhada. A convicção e a certeza do que ela está para fazer ali é tão clara que ela simplesmente fala, então se esse aqui é o Deus, obrigado, diga aos meus povos. Essa é a convicção de quem sabe o que tem que fazer, sabe o que está ali para ser feito. Não é mesmo? É um exemplo de qualidade extrema. Quem aqui não assistiu esse filme? Eu não. Você não assistiu? Tem no YouTube, gratuito. O Anjo Bom do Bahia, o que é? O Anjo... Mas acho que começa com Irmã Dulce, né? É, verdade. O Anjo Bom da Bahia, Irmã Dulce. Eles Irmã mandam... quê? Hã? Irmão o quê? Irmã Dulce. É uma freira católica, né? Fez um exemplo... E mencionando, é tão valiosa essa lição que faz a gente pensar que a importância também da humildade, incluindo a virtude importante, porque quem é humilde não precisa perdoar, porque não se sente ofendido. Apenas aqueles que têm orgulhos enraizados, raiva, mágoa, ódio e todos Eu guardo muito isso. e todas, eu falo assim, todas Tem as muito questões inferiores, sabe assim, esses são os que mais sofrem, porque deseja mal para outro, só que está sendo prejudicado. É como eu querer o mal do outro, só que quem está sendo prejudicado sou eu, né? Então, juntamente, a gente vai unindo essas virtudes a qual estamos comentando, e de passinho em passinho, a gente vai buscando nossa evolução espiritual, emocional, e tentando cada dia mais colocar um pouquinho em prática, né? Porque, como Jesus dizia, a fé sem obra, ela é morta. Todos nós entendemos o que é caridade. Agora está na hora de colocar um pouquinho cada vez mais em prática. Falo para todos, né? Porque é pela vivência que realmente a gente vai estar mostrando que a gente cresceu e evoluiu.
né? Que foi o que Jesus fez, né? Muito bem. Sério? Ah, eu vejo a caridade como se fosse uma estrada bem larga, tem várias opções de praticar a caridade. Precisa é colocar ela em prática, como o Gabriel acabou de mencionar. O exemplo da Neuza, do coração ali, eu já acho que Deus já põe esse rico, esse pobre fazendo tipo de coisa dessa, com o coração cheio de lixo, para ensinar os futuros que somos nós. Essa história do Gabriel que contou da viúva, eu vi isso aí na realidade. Eu assisti, emocionei na época, mas apagou depois. Agora dei relembrar que é uma falha. Por isso ela contou a história, esse aqui contou, porque eu não estou aqui por acaso. Estamos escutando, ó, você está lerdo, você está lendo. Você está escutando e deixando passar lá para as gavetas. Colocando a gavetinha lá, na verdade. Eu quero pegar isso aqui e colocar na gaveta. Deus põe as coisas fáceis para a gente aprender. O duro é colocar na prática. Ali no bairro Matador, ali tinha uma senhora, esse que é o caso verdade, que o genro dela contou para mim que ele estava numa situação difícil, com criança e tudo, e a sogra dele morava sozinha, já era viúva. Muito pobre a sogra. E ele teve que morar com ela. Não tinha como, ele não tinha mais condições de pagar aluguel, acabou os recursos financeiros. E ela aceitou, mesmo com a pobreza dela, aceitou todo mundo dentro da casa dela. Aí quando foi um dia ele chegando no trabalho, ele estava numa situação financeira, mas muito precária mesmo. Ele contou para mim, o oi dele até pingava. E ela já desencarnou. E ele falou para mim que ele tinha um orgulho muito grande dela. Ela chegou lá, só tinha um prato de comida dela, só o dela. E ela estava com fome, ela cuidou da casa dele. Chegou um mendigo, bateu na porta, pediu um prato de janta para ela, ela deu a comida dela e ficou sem a noite inteira. E viveu com fome. Então, quer dizer, essa prática ainda acontece muito por aí, é que a gente não vê, né, Rosana? Muita gente faz quietinho, caladinho. Ele viu porque ele chegou, senão ele não tinha visto, ela não falou para ninguém. Ela não contou a história do filho, do neto, para mim ele que contou. Mas ele já foi o intermediário. E eu escutei essa história, mas também não pratiquei ela. Não tirei o meu prato ainda para dar para ela. Mas eu entendo que a caridade também, igual a Rosane estava falando, em bens material, quando é dessa forma aí, é igual ela falou, doou de si, seja material ou não. Porque, vamos dizer assim, a pessoa que deixa de comer para dar para o outro, ela está beneficiando com sustento imediato, socorrendo a fome. Mas ali tem muita virtude. O certo seria ela repartir no meio. Você come um pouquinho, ele tá feio. Poderia, né? Poderia também. Mas ali tem, o egoísmo está longe, né? Está muito longe dessa pessoa. Né? Só consegue abrir mão do seu para o outro, porque está muito longe do egoísmo. Provavelmente ela nem sentiu fome à noite. Deus foi lá e... Pode acontecer também. Ou você sentiu a fome. Porque a aprovação ela é completa. Né? Ela não é as mentais. Só Deus vai poder explicar para nós. Tudo é possível. Quando sai de nós, muitas coisas saem distorcidas, às vezes, sem a gente querer. A nossa interpretação é limitada, porque a gente está hateando, né? Se arrastando, como o Peregrino colocou, se arrastando, às vezes nem sai do lugar. Mas, gente, essa boa vontade vai nos levar longe. Vai nos levar, porque se nós continuar insistindo, nós vamos aprender alguma coisa, e seja um pouquinho. Isso vai fazer diferença para a nossa evolução. Isso vai trazer alegria, vai trazer bem-estar. E você pensa que quando você adquire uma virtude, verdadeiramente, ela jamais vai te deixar, ela vai te acompanhar pela eternidade. E quem sofria pelo egoísmo já não vai sofrer mais as dores que ele provoca. Quem sofria pelo ciúme e o abandona, já não vai mais sofrer as dores que o ciúme causa. Olha, você vê, a gente é destinado a uma felicidade, basta essa boa vontade. Basta a gente dar o primeiro passo. Que demora, não importa. A gente fala de eternidade. Pensa bem o que é eternidade. Eternidade é um tempo infinito. Ou seja, tempo nós tem, oportunidade nós tem. Não é mesmo? Você quer dizer alguma coisa, Bruno? Aproveitando essa passagem, por exemplo, muito será pedido a quem muito recebeu. Então, assim, a gente está com muito... Um minuto? Temos um minuto. Ok, a gente está com muita... Agora já é 20 segundos. Muitas lições, etc e tal, né? Igual você disse,
para encerrar só esse tempinho, através da vivência e da perseverança, né? Em se tornar melhor mesmo, porque se a gente perseverar dia após dia, a gente consegue mesmo se evangelizar ainda aqui antes de chegar ao plano espiritual. Não, então, o que podemos fazer hoje, não vamos deixar para fazer amanhã. Uhum. Tudo bem. Tia Rosa. Não, tá não. Não, É questão do vídeo. esperando. Mas fica à vontade. Você quer falar alguma coisa, Tia Rosa? Certo. Vendo, pessoal, como que o caminho está aberto para nós. O entendimento está aberto para nós. Né? Todo mundo tem a capacidade de assimilar essa informação. Mas me parece como se ela colocou, se essa informação a gente pega e coloca na gaveta, ela vai ficar lá. Mas se a gente fizer, que nem quando vai fazer bolo, se essa informação chegasse como se fosse uma tigela de uma pessoa que vai fazer um bolo, e a gente tacasse fermento, a gente misturasse, isso vai crescer, pessoal. Agregar. Isso, e agrega mais ingredientes, isso cresce, isso fermenta e alimenta, isso ceia, e traz alegria, e traz bem-estar. O desafio nosso é agora, é esse. Parece que a espiritualidade vem colocando muito, pessoal. A gente precisa agitar essas informações que já está sendo passada, agitar no sentido de dar para elas movimento, dar para elas vida, absorver. A espiritualidade vai trazer a situação da gente pôr isso em prática, tanto aqui no centro, quanto na rua, na nossa vida. Tem muito mais oportunidade na vida do que aqui, no dia a dia nosso, quando a gente passa, com quem a gente convive. Então, as oportunidades de pôr esse ensinamento em prática vai ser trazida a nós. Se a gente tirar bom proveito, que bom, a gente vai absorver o entendimento da situação. E se nós não aproveitar, vamos também absorver a dor ou o arrependimento de não ter aproveitado. Tudo é aprendizado. E aí a gente vai de passinho em passinho. E tem uma colocação que ela é muito importante, porque aquele que não faz e não sabe, tem um peso. Agora aquele que sabe e não faz, o peso é completamente diferente. Né, Silmar? Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Não, mas eu tô falando assim em relação Grau de culpa, ao ele quer colocar. conhecimento. Grau de Conhecimento, culpa. Muito se exatamente. pedirá que muito recebeu. Exatamente. Quanto mais entendimento você Com tiver, certeza. mais comprometido com a situação a gente fica. É o que a gente vem aprendendo, porque tem a porta larga e a estreita. A gente pode usar a inteligência que Deus nos deu, a sabedoria, para fazer tanto bem quanto mal. Como é que tá, Rosane? 32 minutos. Para as 4? Não. Divide?